queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 22 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje é conhecido da maioria dos espíritas aqui de nossa cidade. É Francisco Sena, presidente da Associação Espírita Fraternal e também presidente do 8º CEU, o 8º Conselho Espírita que realiza este nosso programa. Além de ser palestrante, divulgador de nossa doutrina e uma pessoa muito querida, muito amiga e conhecida por todos nós aqui da cidade, principalmente os espíritas. Francisco, seja bem-vindo ao nosso programa, depois de tantos e tantos convites. Com certeza, Kátia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento para falar um pouco dessa querida doutrina que tem trazido tanto consolo, tanta esperança à vida de todos nós. E pedimos a inspiração do Pai Celestial para que possamos nos manter fiéis aos ensinamentos deixados pelo nosso querido Allan Kardec. Então, obrigado pelo convite, a você, ao nosso irmão Brígido, que está em casa, em recuperação após uma cirurgia. Também nosso abraço a ele e que possamos cumprir a nossa parte. Cumprir a nossa parte. Isso mesmo, Francisco, mas nós é que agradecemos a sua presença aqui no programa. Francisco, no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. Comente para nós a resposta dos espíritos a essa questão, a esta pergunta de Kardec. Bom, Kátia, antes de dar a resposta propriamente dita, eu gostaria de fazer uma recapitulação, dizendo que o Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação kardeciana, que nós sabemos que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. O Livro dos Espíritos teve a sua primeira publicação em 18 de abril de 1857, com 501 questões. E da segunda edição à frente, ele já aumentou, já ampliou para 1019 perguntas e respostas. É um compêndio de filosofia. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ratificando o que havia dito, ele teve o cuidado de dividir este livro em 4 partes. A primeira parte nos fala sobre os elementos primários, Deus, Espírito, matéria, fluido cósmico universal. A segunda parte nos fala sobre o mundo dos espíritos ou o mundo espírita. Na terceira parte, nos fala sobre as leis morais. Interessante as leis morais que ele introduz, né, essa parte do livro com a questão 614, perguntando à espiritualidade o que é a lei natural. E eles respondem, a lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. E só somos infelizes quando dela nos afastamos. E na última parte do livro, a quarta parte, nos fala sobre esperanças e consolações. Então, voltando à sua questão, a 459, que pergunta a Kardec se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, e meditando sobre a resposta da espiritualidade, podemos dizer que eles influenciam muito mais do que nós podemos imaginar. Muitas vezes são eles que nos dirigem e nem percebemos isto. Então temos que ter o máximo de cuidado para analisar qual é o tipo de direção que estamos dando à nossa vida. Porque quando ele pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas, ele não diz se são os espíritos bons ou os espíritos inferiores. Mais à frente, na questão 464, Kardec pergunta: como podemos saber se um pensamento sugerido provém de um espírito bom ou de um espírito inferior? E também meditando nessa questão, podemos dizer, né, que os espíritos superiores, só para o bem, só os bons pensamentos eles nos sugerem.
Então perceba, meus irmãos, que uma ocasião assistindo um programa de televisão, aonde um médico, fazendo a vez de um repórter, ele entrevistou várias pessoas portadoras do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E ele encerrou a entrevista com 2 irmãos nossos. E ambos, né, fazendo tratamento médico, tratamento psicológico, inclusive tomando medicamentos. Um disse que já estava retomando a sua vida, já havia voltado aos estudos, ao trabalho, à vida social, à vida em família, e já estava levando uma vida normal. E ele encerrou a matéria com outro entrevistado na casa que ele havia comprado em 2007, portanto, há 6 anos atrás. A casa pronta para ser habitada, toda revestida de azulejo, pisos, louças, e ele simplesmente desmanchou tudo isso e começou a obra. No meio da obra, uma voz sussurrava ao seu ouvido: desmancha, porque senão uma coisa muito ruim vai acontecer a você. E ele desmanchava toda a obra, reiniciava, desmanchava, e o repórter então perguntou à esposa, uma jovem senhora, mas já bem envelhecida pelo sofrimento, se ela tinha esperança de habitar aquela casa. E ela, chorosa, disse que não. Então veja, Kátia, nós temos que ter muito cuidado sobre as influências que nós recebemos em nossa vida. Certamente esta influência, não é, Francisco? Não é de um bom espírito. Com né? certeza não. Então, essa resposta com esse exemplo que você nos deu, esclarece muito o que nós devemos fazer, né, com os Fazer nossos... uma filtragem, né? Para saber, né? Exatamente. Francisco, você pode nos esclarecer a respeito da obsessão, que é o tema do nosso programa de hoje, né? E essas influências também funcionam, muitas vezes, como uma obsessão, né? Com certeza. Então, conceituando obsessão, segundo as informações que recebemos dos nossos amigos espirituais, é uma ação persistente, duradoura e prejudicial de um espírito sobre outro. E quanto essa ação é de um tempo prolongado, acaba lesionando também os órgãos físicos da criatura. Então, Kátia, retomando a literatura, né, o Livro dos Espíritos, na questão 100 e algumas à frente, né, Kardec diz que os espíritos são de várias ordens, segundo o grau de sua evolução. Mas ele, de uma maneira didática, os reuniu em 3 ordens. A primeira ordem, ele nos fala sobre os espíritos perfeitos. E é aquele que não recebe mais nenhuma influência da matéria. Ele já tem a perfeição absoluta, tanto a moral como a intelectual, e não estão mais sujeitos a reencarnar em corpos perecíveis. Já na segunda ordem, nós vamos encontrar os bons espíritos, ou seja, ao predomínio do espírito sobre a matéria, e devemos entender que ainda existe a influenciação da matéria. Então nós vamos encontrar os espíritos bons, os espíritos de sabedoria, os espíritos que promovem a caridade, compreendem a Deus, se sentem felizes em praticar o bem e evitarem o mal, mas ainda têm que reencarnar para se submeter a novas provas para atingir a perfeição absoluta. Já na terceira e última ordem, vamos encontrar os espíritos imperfeitos, aonde existe a predominância da matéria sobre os espíritos. Ali vamos encontrar os orgulhosos, os egoístas, os maldosos, maliciosos, os zombeteiros, os levianos, que se divertem às nossas custas. Esses espíritos ainda estão sujeitos a reencarnar em corpos para submeter a duras expiações para o seu passado. Então observa, Kátia, quanto nós também falamos que se não for tratada a tempo essa obsessão, ela acaba lesionando o corpo físico, nos lembramos de um livro, né, muito lido aí pela família espírita, que é A Face Oculta da Medicina, de Paulo César Frutuoso. E ele nos fala um exemplo que podemos utilizar para exemplificar isso que estamos dizendo aqui agora, que quando ele cursava a faculdade de medicina, nos anos 70, ele estudava com um rapaz de uma classe social média elevada,
e que essa criatura era um exemplo de aluno, bem atento, bem envolvido, e de repente ele começou a se descuidar da aparência, deixou os desleixos tomar conta de si, não cortava mais o cabelo, não fazia mais a barba, não cuidava mais das unhas, da indumentária, faltava às aulas, e quando ia às aulas faziam umas perguntas fora de hora, brincadeiras sem sentido, e de repente ele sumiu da faculdade. A turma se forma e Paulo César Frutuoso vai trabalhar num hospital, e por esses acasos da vida que a gente não sabe explicar, não são acasos, ele começa a trabalhar com o pai desse seu ex-amigo de faculdade. E ele pergunta sobre o filho desse senhor. E ele disse que o filho estava passando por uma problemática muito séria. Já havia levado em vários médicos, já havia feito vários tratamentos na área da psique, tanto da psicologia como da psiquiatria, tomava medicamentos, isso fazendo dentro e fora do país, e não lograram êxito. Então, Paulo César Frutuoso falou da problemática da obsessão e, com muito tato, convenceu o pai de frequentar uma casa espírita para fazer um tratamento de desobsessão. E realmente foi identificada uma obsessão muito ferrenha que estava tomando conta daquele jovem. Fez o tratamento, curou a obsessão, mas pelo tempo já tinha lesionado toda a estrutura física, já tinha desmantelado o sistema nervoso central, simpático, parasimpático, nervo vago e outros comprometimentos na estrutura física desse nosso irmão. Então, fica sempre essa herança se nós não tratarmos uma obsessão a tempo. É o vigiar, né? Temos que vigiar também as nossas atitudes quando começamos a agir de uma forma que não é a nossa maneira habitual de ser, não é, Francisco? Com certeza. As páginas dos evangelhos estão repletas de passagens sobre obsessões espirituais, né? Quando pegamos o evangelho de Lucas, encontramos passagens que nos mostram claramente obsessões espirituais. Você poderia relatar algumas dessas passagens para nós aqui? Pois não, Kátia. E antes de comentar, né, sobre algumas dessas passagens, eu gostaria de acrescentar uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo. Uma amiga minha me perguntou: vocês espíritas não são cristãos? E eu estranhei, né, e respondi com uma outra pergunta: por que você me faz essa pergunta? E ela disse: porque vocês não leem a Bíblia. E eu respondi: deve ter algum equívoco, que nós também estudamos a Bíblia, mas nós tiramos o espírito que vivifica da letra que mata. Então observa, Kátia, em Lucas, capítulo 11, versículo 24, e alguns à frente, nos fala um fato muito curioso. Um espírito imundo deixa o homem e vai caminhar por lugares secos. E não encontrando consolação, esperança ou descanso, conforme a tradução, ele volta para o lugar da onde que tinha saído. E lá encontra a casa arrumada, arejada, aseada, então retorna, alicia mais 7 espíritos imundos e volta, e o estado daquele homem é bem pior do que o anterior. Então observa os versos atribuídos a Jesus. Um espírito obsessor deixa o homem e vai ou para um umbral ou para um local que tenha similitude com as suas vibrações. E lá ele não encontra esperança, não encontra consolação, não encontra aquilo que vai preencher o seu vazio. Então ele resolve voltar. E encontra o que? A casa arrumada, ou seja, o homem não tinha dado nenhum passo na direção do bem, permaneceu igualzinho que estava antes, não fez a sua reforma íntima. E o espírito volta, alicia outros 7 espíritos obsessores. E o estado daquele homem se torna bem pior do que era antes. E eu me lembro de uma música infantil, e a gente até fez um plágio nela. Se um espírito obsessor incomoda muita gente, 7 espíritos obsessores incomodam muito mais. Certamente. Então, Kátia, antes de mergulharmos uma nova experiência no mundo físico, lá na espiritualidade, juntamente com o nosso mentor espiritual, com o nosso guia espiritual, juntamente com toda aquela equipe,
nós organizamos um mapa de provas e expiação, ou seja, o nosso mapa reencarnatório. Mas quando mergulhamos na carne, é lançado o véu do esquecimento. E isto é bom, porque já pensou se nós nos lembrássemos de nosso passado culposo, sofreríamos muito mais do que sofremos atualmente. Mas o que acontece conosco? Nós nos afastamos daqueles compromissos que assumimos na espiritualidade. E a partir daí, advém dores, enfermidades, choro e ranger de dente. E isso é ruim ou é bom? Isso é bom, porque o sofrimento nos leva novamente à casa do Pai. E nos lembramos da parábola do filho pródigo. Quando ele estava naquilo que falamos numa linguagem mais atual, no fundo do poço, ele se lembra do Pai. Então retorna à casa do Pai. Então veja, enquanto estivermos mais preocupados em ter, vamos sempre esquecer de ser. Ser melhor, ser mais honesto, ser mais voltado às coisas do Pai. Também em Marcos, no capítulo 5, versículo 7, lemos uma passagem muito interessante que nos fala sobre obsessão. Jesus estava indo em determinada localidade e um homem gadareno, ao ver Jesus, foi ao encontro dele e clamava em alta voz: Jesus, Filho de Deus, o que tens conosco? Conjuro-te que nos deixe em paz. E através do magnetismo de Jesus, ele afastou aquele espírito daquela criatura e perguntou: qual é o teu nome? E o espírito respondeu: Legião, porque somos muitos. E a história se desdobra, que não é o nosso caso aqui agora. Também em Lucas, capítulo 9, versículo 38, e alguns também à frente, nos fala de uma história muito interessante sobre a obsessão. Um pai procura Jesus e pede ajuda para o seu filho, dizendo que o filho, tomado por um espírito imundo, joga a criança no fogo, joga a criança na água, joga a criança no chão e ele começa a convulsionar. E o espírito só deixa aquela criança quando ele estiver completamente quebrantado. E disse mais: já apresentei o meu filho a seus discípulos e eles não puderam curá-lo. E o que Jesus responde: raça perversa e incrédula, até quando eu estarei convosco? Pede ao pai que traga o filho à sua presença. E quando a criança estava a alguns metros de Jesus, o espírito novamente volta a investir sobre ele, jogando-o no chão e fazendo com que ele convulsionasse. Então Jesus, mais uma vez, repreende aquele espírito e o encaminha a espiritualidade para o devido tratamento, deixando a criança curada. Então veja, Kátia. São muitas passagens. Quantos exemplos nós extraímos das lições de Jesus que nos fala sobre a interferência dos espíritos em nossas vidas. Muito bem. E quais as causas, Francisco, da obsessão? Bom, Kátia, as causas da obsessão são muitas, mas nós podemos falar sobre as 4 principais. A primeira causa são os vícios. E esses vícios, eles se desdobram em vícios morais e em vícios físicos. Os vícios morais são o orgulho, a vaidade, o egoísmo e tudo aquilo que acaba nos prejudicando e nos afastando das sábias leis de Deus. Os vícios físicos, nós podemos dizer o tabaco, nós podemos dizer o alcoolismo, a glutonaria, o sexo desregrado, as drogas. E também nós vamos dizer dos débitos do passado. E vamos mais uma vez nos recorrer a Jesus, que nos fala em Mateus capítulo 5, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, porque ele pode te entregar ao juiz, o juiz ao ministro e o ministro te lançar no fundo da prisão. E só vai sair de lá enquanto tiver pago o último cêntimo.
Então, muitas vezes, uma bobagem, uma mágoa, um ressentimento, e a gente agasalha aquilo no nosso íntimo e não conseguimos mais nos desvencilhar daquilo. E vamos criando inimizade sem a humildade de pedir desculpas ou de reconciliarmos com os nossos inimigos. E um dos dois desencarna e na espiritualidade se torna um inimigo ferrenho, muitas vezes causando obsessões seríssimas. E a contaminação também é outra causa da obsessão. E é fácil, quando estamos lendo o jornal, nas páginas dos classificados, encontrarmos ali: fulano de tal traz a pessoa amada em 3 dias, vende objetos, imóveis, vence demandas na justiça, etc. e tal. E eu pergunto, Kátia, quais são os espíritos que estão ali trabalhando, senão espíritos inferiores? E as pessoas incautas aí nesse local, elas acabam assumindo um compromisso seríssimo, porque elas adquirem uma companhia indesejável. E, finalmente, a 4ª e última causa da obsessão é a auto-obsessão. Muitas vezes a pessoa traz um histórico de vidas pretéritas, de uma depressão não curada, de um desgosto, alguma coisa do gênero, e aquilo fica no íntimo da pessoa e vai tomando uma proporção gigantesca, e a pessoa vai desenvolvendo ticket de toda hora ver se a porta está fechada, se não desligou as luzes, se o registro do gás está fechado, com medo de ser assaltada, com medo de ser prejudicada. Então, Kátia, são as causas da obsessão. Por isso, devemos estar sempre antenados pelas recomendações de Jesus. Conforme você mesma disse, orai e vigiai. Mas vigiar os nossos próprios atos. E também os nossos pensamentos, não é, Francisco? Porque com os nossos pensamentos nós podemos criar problemas seríssimos para nós também. Quando você falou aí a respeito do não perdão, eu estava aqui pensando como somos orgulhosos, né? Quantas vezes perdoar é um ato ali simples, a falta, o acontecido não foi nem tão grave assim, né? Tanto temos dificuldades para perdoar como para pedir perdão, não é, Francisco? É o orgulho, né, Kátia? Uma das causas da obsessão, né? E isso faz com que caminhemos na contramão, né? Contra tudo aquilo que temos ali nos evangelhos, temos ali no exemplo, na vivência do Cristo, que é exatamente o que devemos seguir, o que devemos ter como nossa meta. Ali. E devemos ter o Cristo como paradigma, né? Nos espelharmos nele, seguir os seus exemplos, seguir as suas orientações. Se a gente não quer sofrer, é só incorporar as lições de Jesus em nossas vidas. E aí estaremos trabalhando para um futuro que tantas vezes ficamos aí, como vai ser o meu futuro, o que vai me acontecer? Vamos olhar o nosso presente, né? Com certeza, né? E a gente está sempre esperando um mundo melhor, mas esquecemos de sermos melhores a cada instante. Nesse momento atual. Este tema, Francisco, ele é muito interessante, muito importante para todos nós, porque falamos em obsessão e achamos que é uma coisa que está muito distante. Mas se a nossa sintonia não for aquela que deve ser, não é? Estaremos atraindo para nós esses irmãos que influenciarão os nossos atos, os nossos pensamentos, não é verdade? Com certeza, né, Kátia? E às vezes a gente também só acha que a obsessão está acontecendo na casa do vizinho, né? E às vezes a gente abre a nossa guarda, a nossa retaguarda e infelizmente, né, segundo o nosso querido Allan Kardec, é um dos piores flagelos que existe. E bem pouca importância nós damos a isso. Quantas vidas são dizimadas por causa da obsessão, tá? Então, Francisco, nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa, queridos irmãos, hoje com o tema obsessão. E recebendo aqui em nosso programa Francisco Sena, da Associação Espírita Fraternal. Vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo, logo a seguir. Compaixão
é um ato de elevada compreensão, em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão e a bondade. Meus irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, recebendo aqui hoje, nos nossos estúdios, Francisco Sena, presidente da Associação Espírita Fraternal. E o tema que estamos desenvolvendo é obsessão. Francisco, sendo a obsessão uma doença da alma, quais são os seus sintomas? Fale para nós. Bom, Kátia, isso aí também é uma linha muito tênue para afirmarmos sobre esses sintomas, porque tem todo um diagnóstico que as casas espíritas estão equipadas para realizar. Mas podemos dizer, em linhas gerais, uma depressão, um transtorno do sono. Podemos também as pessoas que em indolência, não quer mais estudar, não quer mais trabalhar, né? Um transtorno também na área da sexual pode ser causada por uma obsessão, desregramento do sexo, melhor dizendo. Então, para fazer um diagnóstico mais preciso, é necessário que a pessoa tenha um conhecimento de como que aquela criatura era antes, se o comportamento dela foi alterado. Muitas vezes a pessoa fica olhando para o nada, pensando no ontem, com a cabeça completamente vazia, completamente desarrumada. E se a pessoa não era assim e está assumindo este comportamento, nós podemos suspeitar que aí está se iniciando e se instalando uma obsessão. Mas a gente também não pode dizer que todo depressivo está obsediado, né, que todo que não quer estudar, que não quer trabalhar está obsediado, porque também a gente tem que ter um histórico, tem que conhecer a pessoa um pouco antes para depois fazer essas afirmativas. Fazer um grau comparativo, né? Com certeza. E, Francisco, quais são as características, os graus da obsessão? Bom, são os 3 graus da obsessão, são a obsessão simples, ou seja, é aquela insistência de um espírito inferior em querer se comunicar conosco, muitas vezes nos influenciando com pensamentos desequilibrantes, desequilibrados, e se a gente não está antenado, não está atento, a gente acaba entrando na sua sintonia. Então, enquanto a obsessão está no seu início, ainda há tempo de corrermos em busca de ajuda. Mas se isso não acontecer, essa obsessão vai se aprofundando. E segundo o nosso querido codificador Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, um dos graus mais difíceis de se tratar é a fascinação, porque os espíritos são mais astutos, conhecem técnicas, muitas vezes, do hipnotismo, e vai iludindo aquela criatura, muitas vezes numa comunicação chula, com palavras de baixo calão, eles assinam como se fosse um grande vulto da humanidade, muitas vezes usando um nome respeitado, e aquela criatura fascinada acredita piamente que aquilo é de origem daquele espírito. E se alguém que não está envolvido naquele histórico quiser alertar, quiser fazer algum comentário, o que acontece? O espírito acaba afastando o fascinado do meio que possa ajudá-lo. E também nós temos a subjugação, que é um grau bem profundo da obsessão. E essa subjugação ela se divide em 2, a subjugação física e a subjugação moral. A pessoa, muitas vezes, após uma crise de subjugação, ela fica completamente abatida. Em Jesus, encontramos um exemplo de subjugação. Ele estava na sinagoga, como sempre, lecionando, evangelizando, tratando, curando as pessoas. E, de repente, entra uma senhora que há 18 anos estava sendo subjugada por um espírito de enfermidade, fazendo com que ela andasse encurvada, olhando somente a ponta do dedo dos seus pés. Jesus sai do lugar onde ele estava, vai em direção a esta criatura, impõe as suas mãos sobre a sua cabeça, e aquela senhora nem pôde ver isso, porque ela não conseguia olhar para cima, e Jesus então
encaminha aquele espírito à espiritualidade e a senhora no mesmo tempo fica boa. Se fosse hoje, com nossos poucos recursos, com certeza poderíamos até afastar esse espírito, mas ela teria que se submeter a um tratamento de fisioterapia por um bom tempo. Bom tempo, certamente. Francisco, sabemos que a obsessão, ela jamais se efetua sem a participação do obsidiado e é, portanto, uma via, um caminho de mão dupla, né? De dupla face, principalmente. Fale-nos um pouquinho sobre isso. Como isso acontece? Bom, Kátia, quando falamos em obsessão, devemos lembrar dos agentes de uma obsessão. Ela pode acontecer de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para os desencarnados. Pode ser uma obsessão mútua, mas a que mais conhecemos é a obsessão que vem do desencarnado para o encarnado. Mas seja qual agente for, devemos lembrar que existe pelo menos 2 envolvidos. Da nossa parte, se estamos sofrendo uma obsessão, devemos fazer o nosso 50%, buscar o tratamento. Porque a obsessão, ela pode ser temporária. A mentora espiritual Joana de Ângeles comenta que as pessoas estão desencarnando mal, ou seja, nós não estamos nos preparando para fazer a viagem de retorno à nossa pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Então, ao desencarnar, essas pessoas sem esse conhecimento básico permanecem aí em meio a nós. E muitas vezes um familiar, um amigo ou uma pessoa desconhecida, sem maldade, ao se aproximar de uma pessoa, ela vai dividir a sua carga de sofrimento com aquela criatura. Muitas vezes não é por maldade, é porque ela vai se sentir aliviada. Aquela pessoa busca os recursos ou na casa espírita, ou num templo religioso, na igreja católica, ou num templo evangélico, e aquele espírito também é alcançado por aquelas emanações que é formada nesses templos. Então a pessoa fica curada. Mas a obsessão pode ser periódica, e nós vamos voltar a Lucas capítulo 11. O espírito sai, a pessoa não faz a sua lição de casa, o espírito retorna. Ou então a obsessão pode ser permanente, dura toda uma existência e ainda vai à existência futura. Então não existe um coitadinho. Não. Cada um tem a sua participação, a sua parcela ali. De culpa, de compromisso, de envolvimento. É importante sabermos disso. E aí fica aquela pergunta, como tratar uma obsessão, Francisco? Bom, Kátia, a casa espírita, a doutrina espírita, nos indica vários tratamentos para curar uma obsessão. E o primeiro deles é a conscientização. Então nos lembramos dos nossos irmãos do grupo de autoajuda, os alcoólatras anônimos. É preciso que a pessoa se veja como um doente e que precisa de tratamento. O que nós estamos fazendo aqui neste programa é uma conscientização, dizer que este problema existe e que precisamos tratá-lo com todo respeito, com seriedade. Então, o primeiro passo é a conscientização. E o segundo passo é a reforma íntima. E nós vamos voltar ao Livro dos Espíritos, na questão 919A, quando Santo Agostinho nos dá uma dica de como devemos fazer a nossa reforma íntima. Antes de chegar à noite, antes de dormirmos, passarmos em revista o nosso dia. E se identificarmos algum mal que temos feito em alguém, algum defeito que temos no nosso íntimo, procurar corrigir no dia seguinte. Ou seja, se somos impacientes, vamos trabalhar a paciência. Se somos orgulhosos, vamos trabalhar a humildade e assim sucessivamente. A evangelização é o outro tratamento para a obsessão. Então a casa espírita, as igrejas, enfim, tem todo um preparo para nos evangelizar. Quando estamos assistindo uma palestra, o que o orador está dizendo? Uma mensagem de Jesus, uma mensagem que vem com um embasamento positivo, otimista. Então a nossa mente se desvencilha das coisas materiais
para estarmos focando naquelas lições. E os amigos espirituais, então, entram, vamos dizer assim, em cena, em campo, e começam a fazer o trabalho em nós, nos ajudando, nos fortalecendo o nosso íntimo. Também temos o passe na casa espírita, que é um tratamento excelente, aonde aquele irmão vai nos aplicar uma terapia energética de bons fluidos, que vai tirar aqueles fluidos, muitas vezes enfermiços, muitas vezes que foram incrustados em nós por causa desses nossos irmãos infelizes, que ainda não conseguiram alcançar a plenitude do ser e ainda permanece ligado à crosta terrestre. A água fluidificada também é excelente, porque é o complemento do passe. Também nós podemos oferecer o atendimento fraterno, e isso aí é uma recomendação da mentora Joana de Ângeles. Toda a casa espírita deveria implantar o atendimento fraterno, onde nós recebemos os nossos irmãos que estão passando por um problema, seja obsessão ou não, e a pessoa, dentro de um ambiente fechado, vai falar com os atendentes do seu problema, e ali o sigilo é absoluto, e os atendentes, previamente preparados, vão dar as recomendações e o que aquela pessoa precisa fazer. Mas também, meus irmãos, uma outra terapia, uma outra vacina que podemos tomar contra a obsessão é o Evangelho no lar. Excelente, meus irmãos. Quem ainda não faz o Evangelho no lar, procure uma casa espírita, adesa ao conselho, peça o roteiro de como fazer o Evangelho no lar. É o momento onde que a família vai se reunir para estudar as lições de Jesus. Essas lições é um convite que Jesus para vir permanecer, pernoitar conosco naquele momento. A família toda se une em prece e todos ali são beneficiados. Os vizinhos são beneficiados. A rua é beneficiada. Imagine se todos nós fizermos o Evangelho no lar. Com certeza estaremos construindo um mundo melhor. Certamente, Francisco. Francisco, o médium que não faz bom uso de sua mediunidade, de suas faculdades mediúnicas, ele poderá desenvolver algum tipo de obsessão? Explique isso para nós. Bom, Kátia, eu estou me lembrando agora de um livro Novas Mensagens, do autor espiritual Humberto de Campos, ditado pelo saudoso Chico Xavier, ao médium Chico Xavier. E ele nos conta uma história muito interessante que acaba ilustrando a sua pergunta. Nos fala sobre o médium Azarias Pacheco. Ele reencarnou com uma belíssima missão, uma faculdade mediúnica de cura. E ele começou a trabalhar num centro espírita curando as pessoas. E a direção daquela casa destinou um dia e um horário para que ele fizesse essas curas. E a melhor propaganda que existe é a propaganda de boca. Uma pessoa, ao se curar, foi falando com outra, que foi falando com outra, e assim aquela casa ficou bem concorrida. E aquele dia, aquela hora já era insuficiente. E as pessoas que cercavam o médium Azarias começavam a dizer a ele, peça mais dias, peça mais horários. E Azarias dizendo, não, eu trabalho, tenho minha família, mas quanto você ganha lá onde você trabalha? Ah, eu ganho X. Ah, sai do seu trabalho, que vamos nos cotizar e vamos te dar muito mais do que você ganha lá. E Azarias sempre relutando, dizendo não. E as outras casas espíritas da redondeza começaram a pedir a Azarias para efetuar esse trabalho também junto daqueles irmãos. E Azarias começou a frequentar outras casas, depois em outras localidades fora daquele estado. Enfim, começou a faltar trabalho, começou a descuidar da família e ele acabou perdendo o trabalho. E aquelas pessoas que haviam assumido o compromisso de se cotizarem para dar o salário de Azarias, realmente fizeram isso no primeiro mês. Mas no segundo mês um já não podia, no terceiro mês já 2 não podia, enfim. Azarias acabou abandonado, porque a família, na iminência das contas estarem chegando, o aluguel atrasado, a esposa reuniu os filhos e voltou para a casa paterna. E Azarias só, sem dinheiro, sem recursos, lembrou, eu posso cobrar pela minha mediunidade. Afinal de contas, ela é minha. E começou a cobrar. E o que aconteceu com isso, Kátia? Se instalou uma obsessão muito profunda, porque os amigos espirituais que davam suporte a ele se afastaram.
e Azarias desencarnou, só, abandonado e com uma baita obsessão. Então a gente tem que cuidar muito bem da nossa sensibilidade mediúnica, usando-a sempre para o bem, conforme Jesus nos diz: dai gratuitamente o que de graças recebeste. Essa história, ela nos traz esse ensinamento respondendo mesmo a nossa questão, não é, Francisco? E vamos pensar sobre isso bastante. Francisco, nós estamos já nos minutos finais do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse aqui a sua despedida, as suas palavras finais para o nosso telespectador e convidá-lo para uma próxima oportunidade, agradecendo muito a sua presença no programa de hoje. Bom, Kátia, eu queria deixar aqui a todos que estão nos ouvindo através desse programa, que seja qual for o nosso problema, jamais devemos desanimar, desistir da luta. E eu, quando me converti à doutrina espírita, no ano de 1981, eu ouvi uma história falada por uma irmã na tribuna. E eu me lembro dessa história até hoje. Que um senhor soube que dentro de uma rocha existia um valioso tesouro. Ele comprou as ferramentas necessárias e foi quebrar aquela rocha na iminência de encontrar tal tesouro. Bateu, martelou e depois de muito cansado, de muitas marteladas, ele disse para si mesmo: alguém me enganou, não existe tesouro. E abandonou ali as ferramentas e foi embora. Em seguida, uma outra pessoa passou por aquele local, viu os fragmentos de pedra, as ferramentas e pensou: alguém está trabalhando quebrando esta pedra, vou ajudar. E deu a primeira martelada. A pedra se abriu e o tesouro surgiu. Então, meus irmãos, jamais devemos desistir da luta. Vivemos mais um minuto, mais um dia, mais umas horas, porque quanto estamos caminhando com Jesus, com certeza estamos em boa companhia. E que Deus nos abençoe e muito obrigado pela atenção de todos. Nós é que agradecemos, Francisco. Então, queridos irmãos, estamos encerrando o programa de hoje, desejando a todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus sempre ao nosso lado e Jesus, nosso amigo, caminhando de mãos dadas conosco. Até o próximo programa.